Marcos 8, a partir do verso 27, a gente tinha parado em Marcos 8. E vamos continuar após duas pregações seguidas, aí, uma do Pedro e a outra do Lucas, onde nós fomos edificados grandemente, né? A gente... Oi? Sapoada na gente, mas que bom, né? O Evangelho precisa confrontar. Aquilo que não confronta a nossa natureza pecaminosa não é Evangelho. Ouviu algo muito macio, muito manteiguinha aí, não é Evangelho, pode ter certeza disso. Por isso que a gente se reúne, por isso que, por intermédio da pregação, aprove o Senhor salvar os que creem. Porque a pregação, um dos objetivos dela é confrontar o nosso coração. A palavra veio para confrontar o nosso coração. Agora, se quiser os aplausos do mundo, das celebridades e das pessoas que não querem compromisso com Deus, é só pregar melzinho na chupeta, que não é evangelho, né? É deturpar a mensagem do evangelho. Vejam bem, dos quatro evangelhos, 3 são chamados evangelhos sinóticos. São semelhantes. 3. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas era um médico que foi contratado por um cara rico para investigar se o que falaram de Jesus era verdade. Aí Lucas saiu da sua cidade e foi numa missão e investigou, encontrou os apóstolos e escreveu o evangelho de Lucas. Marcos, ele era amigo de Pedro, foi mentoreado pelo apóstolo Pedro. Então o que Marcos escreveu, Marcos depois em Atos você vai ver que ele foi para a missão, posteriormente, foi na supervisão de Pedro, do apóstolo que esteve diante de Jesus. E Mateus foi o mais detalhista. Mateus também escreveu o seu evangelho e é o mais detalhista de todos. Então a gente está em Marcos 8, no 27 a 30, onde Jesus deixa, e seus discípulos deixam a Galileia e vai para os povoados perto de Cesareia de Filipe. E quando Jesus está caminhando com os discípulos, pergunta assim para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos responderam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Marcos registrou assim. Mas Jesus os advertiu de que não falasse a ninguém a seu respeito. Marcos tem uma característica de ser mais breve nas palavras. Então, como os evangelhos, em muitos trechos e narrativas, são semelhantes, a gente está na série de Marcos. Marcos citou essa passagem. Mas vamos ver como Mateus escreveu isso. Você vai ver que Mateus foi muito mais detalhista. Na ótica dele, ele estava lá presente nesse momento. Então, a gente vai utilizar agora como apoio o Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13 em diante, até o 19. Ou melhor, até o 20. Mateus 16. Para a gente ver como Mateus era mais detalhista. E como quando Marcos escreveu, ele foi breve. Então a gente precisa desse apoio para enriquecer a mensagem. Vamos lá. Verso 13. Mateus 16. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão.
Ou, em outra versão, e as portas do inferno não a conquistarão, não prevalecerão. Obrigado, gente. Obrigado. No verso 19, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu os seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Tem motivo por isso. Porque a galera ia querer que ele tomasse o trono de Herodes o mais rápido possível. E o objetivo de Jesus não era sentar num trono político desse mundo, né? Então, duas perguntas no verso, uma pergunta no verso 13 e outra pergunta no verso 15. A do verso 13 é: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E no verso 15, quem vocês dizem que eu sou? O que as pessoas pensam e o que os discípulos de Jesus pensam. Foi a pergunta lançada por Jesus. Simão, conforme a gente leu: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Vemos que nesse texto, Jesus afirma que a resposta correta de Pedro não poderia ser de origem intelectual humana, no verso 17. Nenhum ser humano saberia por si só. E a correta compreensão de quem Jesus é somente é por meio da intervenção sobrenatural, uma revelação do Pai, mexendo lá no intelecto, transformando a maneira de pensar. Ele disse lá no verso 17: foi meu Pai do céu, no céu, quem lhe revelou isso, Pedro. Ou seja, Deus revela o Cristo e não somos nós quem descobrimos quem é o Cristo. Eu estou fazendo quase terminando uma pós em teologia histórica, e eu tive uma disciplina chamada o Jesus histórico. A busca, a tentativa humana de encontrar o Jesus histórico. De fato, fora os evangelhos, são pouquíssimas as fontes que descrevem o Jesus, fora os evangelhos. São pouquíssimas as fontes. Há uma fonte muito legal de Eusébio. Eusébio era um judeu não cristão que trabalhava para o Império Romano, e ele documentava as guerras do Império Romano, mas ele também documentava a história do povo judeu. Porém, é sabido que ele não era um cristão. E há um livro dele chamado Antiguidades Judaicas, que eu não sei se vocês vão conseguir ler aí, está bem pequenininho. Ele escreveu assim no livro dele: naquela época vivia Jesus, homem sábio, se é que o podemos chamar de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava aqueles que recebiam a verdade com alegria, e fez-se seguir por muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz, por denúncia dos maiorais da nossa nação, aqueles que o amaram antes continuaram a manter a afeição por ele. Aqueles que o amaram antes continuaram a ter afeição por ele. Assim, ao terceiro dia, ele apareceu novamente vivo para eles, conforme for anunciado pelos divinos profetas, e a seu respeito, muitas coisas maravilhosas aconteceram. Até a presente data subsiste o grupo dos cristãos, assim denominado por causa dele. E isso foi escrito por volta de 95 depois de Cristo. 95 depois de Cristo. Muito próximo dos acontecimentos. Mas também temos essa fonte, porém, fora do Evangelho, os intelectuais, influenciados pelo iluminismo desde o ano 1700 para frente, estão buscando fora do Evangelho evidências do Jesus histórico. Aí aqui tem uma coleção de capa da revista Veja e super interessante. Jesus pergunta no verso 13 de Mateus 16: quem as pessoas dizem?
Então estão tentando dizer até hoje quem é o Cristo. Assim são as capas da Veja: Jesus, a verdade por trás do mito. Porque passaram a definir que Jesus, o Jesus do Evangelho é um mito e o Jesus histórico era um homem comum. Isso faz parte da história, tá? Os anos ocultos de Jesus, os evangelhos proibidos. Por exemplo, tem o Evangelho de Tomé, que fala da infância de Jesus. É um livro muito louco, né? Que inclusive mostra Jesus fazendo maldade com os coleguinhas, né? Para um rio, as águas param de correr, fica paralisado e tal. Não são considerados livros canônicos. Outra aí da super interessante: quem foi o Cristo? Ou a verdadeira história de Jesus. Ou seja, os evangelhos ficam de lado, mas a verdadeira história de Jesus está sendo criada. Veja o que ele tem a dizer a você hoje. Tudo na véspera da Semana Santa, tá? Geralmente surge assim. Jesus, quem era ele? A busca pelos sinais históricos da vida de Jesus. Jesus perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Naquela época, uns dizem que tu és o João Batista. Por quê? Um dos motivos que a gente estudou isso em Marcos 6, se eu não me engano foi o 6, quando Herodes mandou matar Jesus, né? Quando Herodes mandou matar João Batista, e ele ouve depois falar de Jesus, ele fala assim: epa, João Batista ressuscitou, mandei matar e tem alguém falando aí semelhante, é João Batista. Então surgiu isso aí na sociedade na época. Tu é Elias ou Jeremias ou algum outro profeta. A questão o Cristo da fé, na visão dos intelectuais iluministas, seria diferente do Jesus histórico. Então, de 1700, do ano 1700 para frente, no movimento chamado Iluminismo, que é caracterizado pela negação do sobrenatural, desconfiança dos dogmas da igreja. Obviamente, alguns dogmas, de fato, eram totalmente desnecessários e equivocados, né? Mas de novas ideias de como seria a história, como ciência. Então, alegaram que evangelho não. Se há algo sobrenatural, não. Porque os homens são responsáveis pela construção dos fatos. Cristo é um mito construído nas mentes das pessoas. E os evangelhos não são confiáveis. Também eles diziam: Jesus foi um ser revolucionário, pregou uma moral superior, falhou na sua missão, e a ressurreição de Jesus foi uma fraude. Foi fraude. E aí a igreja na história respondeu de 3 maneiras a essas alegações. A primeira maneira é o seguinte: Jesus é o Deus encarnado. Jesus é Deus encarnado. É a concepção teológica da igreja firme, inabalável. A segunda resposta da igreja a sua história está narrada nos evangelhos. São fontes confiáveis de sua história. Essa seria a concepção histórica da igreja. E as narrativas dos evangelhos são harmônicas. Lembre que eu li Marcos aqui, e Mateus está apenas detalhando mais. Olha que harmonia entre dois evangelhos. E Lucas também cita essa passagem. Então, como que fica para a igreja? Jesus é Deus, concepção teológica. Os evangelhos registram sobre Jesus, concepção histórica. E os 4 evangelhos, representados ali pelos 4 quadrantes ali, têm narrativas harmônicas da história de Jesus. Daí, os mesmos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos indica que o verdadeiro saber quem é Cristo não parte de nenhuma fonte humana, mas é um privilégio que vem do próprio Deus. É isso que Jesus cita: você foi um privilegiado, Pedro. Quando ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Aí
Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Aí que grande privilégio você teve. Foi o meu Pai quem lhe revelou, humano nenhum teria essa condição. Então, quando Pedro afirma que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando ele fala assim, o Senhor é o Cristo, ele usa o termo Senhor. E quando ele usa Senhor, significa que se Jesus é Senhor, nós somos servos. Servos não por sermos escravizados sobre opressão. Servos porque nós somos leais àquele que é maior e dono de todas as coisas. Então eu sou um escravo por lealdade, por amor, porque eu não quero ir embora da casa do meu Senhor. Na história de Israel havia o escravo da orelha furada. Já ouviram falar disso? O que era o escravo da orelha furada? O período de alguém estar servindo um senhor para ter a sua sobrevivência, não é, esqueçam a escravidão africana, é diferente. Naquela época, a sociedade era constituída dos senhores donos de muitas terras e as pessoas pobres que eram servas para ganhar o seu sustento. Então havia um pacto, e na lei de Moisés regulava esse pacto. Por determinado período eles seriam escravos, mas depois eles deveriam não ser mais, eles estariam livres. Porém, muitos servos viviam tão bem com o seu senhor e amavam o seu senhor, que dava o tempo deles serem livres e irem embora tocar sua vida, eles queriam ficar com o seu senhor. Então é chamado de o escravo da orelha. Ele tinha que furar a orelha com uma marca de que a partir daquele momento ele estava ali porque ele amava o seu senhor, ele gostava de estar ali. E Davi escreve num dos salmos, eu não me lembro qual salmo que é, porque veio aqui agora essa luz aqui. Ele escreve que eu sou um escravo de orelha furada. Eu amo o meu Senhor. Eu quero estar junto dele. Eu quero estar próximo dele. Então, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. Somos servos por sua lealdade. O que significa Cristo, irmãos? Ungido. Ou Messias, é a mesma coisa. O Senhor é o Cristo. O Senhor é ungido. O que é ungido? Ungido para uma missão especial de salvação. Uma missão especial de governo. Uma missão especial para fazer a vontade do Pai, e conforme está escrito em Gênesis, no chamado de Abraão, por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, porque vai vir um descendente, o descendente que foi falado em Gênesis 3,15, na ocasião da queda, passa por Abraão. Moisés fala desse descendente, os profetas falam descendente. Então eles esperavam um Messias, eles esperavam um Cristo escolhido para abençoar as nações do reino que seria inaugurado na terra. E ele fala ainda, o Filho do Deus vivo. O Filho de Deus é Deus em pessoa, com o objetivo de fazer a vontade do Pai, o representante do Pai. Agora, nós, eu e você, cremos nessas premissas, e para a gente se submeter a essas premissas, essas verdades, não é ação exclusiva humana. Não importa o que a Veja ou Super Interessante diga, não importa o que os artigos digam, não importa também a gente conhecer Mateus, Marcos, Lucas e João. Somente a verdadeira fé é despertada pela revelação do Pai em nós. Foi isso que Jesus disse. Aí eu me lembrei de João 3, quando Nicodemos, que conhecia todos os profetas, que conhecia a lei, que conhecia Gênesis, que sabia da promessa a Abraão, ele chega numa conversa com Jesus, e Jesus fala, cara, é necessário você nascer de novo. Você não tem uma revelação do Espírito para você compreender.
Aí ele fala, como assim eu já sou um homem velho? Como eu vou voltar para a barriga da minha mãe e ter que nascer de novo? Aí o Senhor fala, ó, os seres humanos geram vidas humanas apenas, mas é o Espírito que dá a vida espiritual. Não se surpreenda quando eu estou te dizendo, é necessário nascer de novo. Como assim? Como é esse tipo de nascimento? A gente não vê. Ele fala em João 3,8, o vento sopra onde quer. Você ouve o vento, mas não é capaz de dizer para onde ele vem e para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como as pessoas nascem do Espírito. Como que Pedro respondeu aquela pergunta? Nem Pedro sabia como que foi. E Jesus fala, foi meu Pai que te revelou. É assim que acontece com as pessoas que Deus chama. Aí Jesus vira para ele e diz assim, que grande privilégio você teve. Que grande privilégio você teve. Agora eu digo para você uma verdade. Aí esse texto aqui é polêmico pra caramba. Eu digo para você que você é Pedro. Você é Pedro. Sobre essa pedra, ou sobre a declaração fortíssima que você deu, ó, sobre o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, poderia ser isso aqui. Sobre essa declaração, essa pedra, que eu sou o Cristo, que eu sou o Senhor, que eu sou Filho de Deus, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. As forças da morte não conquistarão a minha igreja, não terão poder sobre ela, ou as portas do inferno não terão poder sobre ela. Aí pegam esse texto na história, lá no século 8, né? Havia desde o século III um movimento para que a igreja de Roma fosse forte politicamente, que o bispo de Roma tivesse poder sobre os demais bispos da Europa e da Ásia. Aí o primeiro foi o Calixto, que queria a primazia política do bispo de Roma. Aí depois vem Damásio, ampliou essa discussão no outro século, porque ele queria ter direitos e poderes maiores, porque ele era de Roma. Aí falaram que Pedro esteve em Roma e foi o primeiro papa da igreja, começaram a criar essa história. Então a questão da instituição do termo papal foi acontecer somente com Leão I no século V, Gregório Magno no século VI, e no século VIII começou a consolidar o termo papal lá em Roma. E aí começaram a dizer que Pedro foi o primeiro papa. Uns dizem que foi o primeiro papa porque ele fundou a igreja de Roma. Há muitas controvérsias, isso não tem documentação histórica, porque a igreja de Roma já existia antes de Pedro ir para lá. E outros dizem que Pedro foi o primeiro papa porque ele foi martirizado em Roma, ele morreu em Roma, foi assassinado por Nero em Roma. Mas aí usam esse texto, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas as pessoas pensam que quando ele fala tu és Pedro e sobre essa pedra é o próprio Pedro. Não é o próprio Pedro. Quando ele fala sobre essa pedra, é o Cristo, a pedra, a rocha. Então eu vim trazer para vocês aqui cultura. Eu não estou querendo tirar onda aqui porque eu consigo dar uma navegada pelo grego, pelos léxicos. Não é isso não. É cultura para gente, tá bom? Vamos lá. Vocês não vão entender nada que está aí, praticamente quase, né? A letra pretinha aí, ó, é o bonito grego, tá? É o bonito grego. Deixa eu ver se eu sinalizo aqui. Então, aqui é o grego, ó. Aqui tem a transliteração de como ler esse grego, tá? E aqui está a tradução em inglês, tá bom? Então, vamos lá. Ó, você é Pedro. Olha só. Si, rei, Petros. Então, Petros é um pedregulho. Petros é uma pedrinha do grego. Não é pedrão. Aí ele fala assim, ó. E sobre esta Petra, ó, Petra, transliterado aqui o Petro, ó. Sobre essa rocha, agora é maior. Então já não está falando de Pedro.
Está falando de quê? Da declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está falando do Cristo. Então tu és um pedregulho, e sobre a rocha, que sou eu, edificarei a minha eclésia. Church, em inglês, manjando inglês aqui, eclesiano. Eclésia, reunião de pessoas, agrupamento, um povo que a partir desse momento estava sendo formado, judeu, gentios, qualquer pessoa do mundo inteiro poderia participar da aliança. Estão vendo que quando fala sobre você edificar a minha igreja, isso aqui cai por terra o argumento de que é sobre Pedro que a igreja está fundamentada e alicerçada, porque Petra, tu és pedregulho, Petros, e sobre a pedra edificarei. Hã? Está com a letra P maiúscula. É isso aqui, ó. Aí você vai lá no grego, Petros é pedregulho, pedrinha. Petra é a rocha maior. Olha. Então estou falando que o pi. Tá maiúsculo ainda, né? Está maiúsculo. Isso. E lá na pedra está minúsculo, nome próprio. Não sei se isso a regra vale para o grego também. Então, vale. Aí o que Jesus está dizendo? O que é a Petra? O que é o fundamento? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido. Tu és o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejam que sensacional. Olha como que legal ter essa cultura aí. Que sensacional. Aí o Pedro, o Petros, o pedregulho, entendeu tão bem isso. Ele entendeu tão bem que escreve a sua primeira carta, que eu vou mostrar para vocês como que ele escreveu do grego. Mas aí, em português, quando ele escreve a sua... Já velho, Pedro já velho, tá? Ele escreve o seguinte, ó. Ele é a pedra de tropeço. Ele é a rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com um destino planejado para elas. A perdição. Olha o que Pedro usou. Ó, o termo rocha. Aí vamos lá, como é que estaria no grego. Olha como que Pedro entendeu direitinho o que Cristo falou. Olha lá, ó. Ele é Petra. Está vendo? A rocha. Não sou eu que sou a Petra. É ele que é a Petra. Então, quando ele fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei, é o Cristo. E Pedro está dizendo isso. Ele é a Petra, ele é a rocha, Cristo é a rocha. Vejam que interessante. Então, irmãos, sobre essa declaração fortíssima, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa declaração, Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja, eu serei a rocha da igreja. O Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo é a rocha, é o fundamento de um grupo de pessoas que eu vou reunir, chamado pelo meu nome, que eu tirarei do sistema perverso do mundo para se reunirem como os meus discípulos. E as forças da morte ou as portas do inferno não prevalecerão sobre aqueles que eu reunir. Isso é lindo demais. Aí a gente aprende, pela primeira vez aparece igreja no Novo Testamento. A eclesia, um termo emprestado do grego, onde se reunia um grupo de pessoas na praça para tratar das ordens públicas e civis. E Jesus está chamando para o seu reino um grupo de pessoas que se separa do mundo para se reunir, para seguir o Cristo, o fundamento, a rocha. A rocha. Aí vem a eclesia, igreja, reunião de pessoas numa embaixada representativa do reino de Deus, isenta de interferência dos poderes desse mundo. Já começou a apertar aqui. Eclesia ou eclésia, reunião de pessoas numa embaixada representativa do reino de Deus, isenta da interferência dos poderes desse mundo. Vejam bem, quando é que está registrado nos evangelhos que Jesus foi fazer acordo com Herodes?
para prosseguir com o seu movimento? Tinha partidos lá, os fariseus, os saduceus, os zelotes. Qual partido que ele procurou para fazer acordo? Quando que Jesus foi visitar o imperador? Foi lá em Roma com o seu grupo de discípulos para uma audiência com o imperador para pedir apoio político. Mas Jesus pega pescadores, um cobrador de impostos convertido, um zelote que chamava Simão também. Os zelotes queriam derrubar o Império Romano pela espada, pela guerra, mas ele se converteu, Simão, não Pedro, um outro Simão, e vários outros. As forças da morte não conquistarão a minha igreja. As forças da morte não interferirão na funcionalidade do meu reino. As portas, na Almeida Corrigida e Fiel diz assim, é uma tradução, um português mais pesado, porém é mais fiel. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a minha igreja, aonde eu determinar que ela pisar, ela vai influenciar. Sabe por quê? Olha o que está escrito em Gênesis 22:17, quando Deus, obviamente Jesus estava presente em todo o contexto, faz uma promessa da descendência para Abraão. Eu não coloquei. Gênesis 22:17 diz assim, na Corrigida e Fiel: eu vou te abençoar grandiosamente. Vou multiplicar tua descendência como as estrelas dos céus. A descendência que ele está falando sou eu e você, tá? Não é só judeu. Abraão não era judeu. Abraão não era judeu, para quem não sabe. Abraão, Isaac e Jacó. Ainda Isaac nem tinha nascido. Jacó era neto de Abraão, né? Me ajuda aí. Abraão, depois vem Isaac e vem Jacó. Jacó neto. Deus já faz uma promessa e diz assim, as suas descendências serão como estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Olha que sensacional, que lindo isso aqui. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Promessa para Abraão que atingiria você e a mim. O apóstolo Paulo escreve, os da fé que são filhos de Abraão, e não o judeu, são os que creem em Cristo. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Ou seja, aí Cristo vira para um grupo de pessoas que crerem em Jesus e que se tornam filhos de Abraão, descendência de Abraão. Ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra esse grupo de pessoas. Isso é lindo. O link dessa história, a interligação histórica da revelação é linda demais. Ou seja, onde o reino de Deus chegar, o reino de Deus será irresistível. Irresistível. Aí falamos o quê? Então, reino de Deus. Ambiente espiritual, onde a ordem perdida no Éden é restabelecida para a glória de Deus. O ser humano vive pela palavra que sai da boca de Deus, e não pela palavra que sai da sua boca, e não pela palavra que sai da boca do diabo, Satanás, a antiga serpente. Olha como que é tudo interligado. Adão perdeu o governo porque ele ouviu a palavra que saiu da boca do diabo. Jesus é o segundo Adão. As Escrituras mostram isso. Passa 40 dias no deserto para ser tentado por Satanás, assim como Adão foi. E ele diz, nem só do pão vive o homem, mas sim, ele vive da palavra que sai da boca do seu Deus. O restabelecimento do reino começa em Jesus, o segundo Adão. E Jesus fala, a minha igreja, o meu povo, eu sou rei sobre esse povo é meu. O Pai vai revelar para as pessoas quem eu sou. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reino de Deus vive pela palavra que sai da boca de Deus, é governado pelo segundo Adão, que é o Cristo, o Rei. O
que vive o reino de Deus, que é um reino não físico, é um reino espiritual, que vive no reino do mundo, nos reinos do mundo. Como é caracterizado os reinos do mundo? Hostilidade, por desejarem governar as coisas por conta própria, pela lei do ego mais forte. O ser humano, aí no reino do mundo, nos reinos do mundo, sobrevive pela palavra que sai da boca do príncipe deste mundo, que é... Quem é o príncipe desse mundo? O diabo. Eles sobrevivem pela palavra que sai da boca do príncipe desse mundo. E quando a palavra que sai da boca do príncipe desse mundo, que é Satanás, entra no coração, potencializa o mal que já está dentro de nós. E Jesus falou, é de dentro do coração que vem todos os tipos de males, de coisas ruins. Então a consequência, melhor dizendo, fortíssima da afirmação de Pedro foi essa aqui, ó. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Isso aqui é muito profundo. Não vai dar para destrinchar isso hoje. É um crime, é um pecado passar por cima disso rapidamente. De tão profundo que é isso aqui, que muita gente entende errado. Então, terra e céu, ambientes distintos, diferentes, mas que são interligados pela vontade e pela governança do Criador. Duas perguntas de Jesus para a gente encerrar. Duas perguntas para mim e para você. Quem as pessoas dizem que eu sou? Verso 13. Quem vocês dizem que eu sou? Pergunta para mim e para você nessa noite. Vocês sabem, nós sabemos, quem as pessoas dizem que Jesus é. E você? E eu? Quem vocês dizem que eu sou? Ah, mas eu não vou responder agora. Já está respondendo. Você e eu já estamos respondendo essa segunda pergunta, sabia? Respondendo sem perceber. Na vida diária a gente está respondendo. Quem vocês dizem que eu sou? Quando as pessoas olham para você, elas estão vendo quem vocês dizem que é Jesus. O nosso estilo de vida responde para as pessoas. Quem é o Cristo que a gente crê? Se Ele é Senhor. Lembra que Pedro falou, Senhor, você é o escravo da orelha furada, que tem alegria de servir o seu Senhor, de se doar ao seu Senhor, de dar a sua vida ao seu Senhor. Você é assim, entende Ele como Senhor? Quem vocês dizem que eu sou? Nosso estilo de vida responde. O nosso compromisso com a comunhão, com a eclésia, com a eclesia, responde. O meu povo, a minha igreja, se entendem que eu sou Senhor, se entendem que eu sou o Cristo, o ungido, o Messias, se entendem que eu sou o Filho do Deus vivo, a eclesia é importante para você, para mim. E se essa comunhão de pessoas, se essa assembleia de pessoas não é importante, o nosso discurso que Ele é Senhor, Ele é Filho de Deus vivo, e Ele, o Cristo ungido, fica distoante. Nosso discurso não fica coerente. O nosso compromisso com a comunhão com a igreja responde. Quem vocês dizem que eu sou? A nossa prática das três irmãs responde essa pergunta. Não precisa da gente falar de cara. Se a gente pratica as três irmãs, o que seriam as três irmãs? Quem lembra aí? Justiça, misericórdia e fé. Três irmãs têm que andar junto. Se nós cremos em Jesus como Senhor, como o Cristo ungido e como o Filho do Deus vivo, representante do Pai, para obedecer em obediência, para cumprir uma missão de resgate, de reinado, do segundo Adão, que não ouviu a palavra da serpente e que agora instaura um governo espiritual, a gente pratica justiça na vida diária,
A partir de dentro de casa a gente pratica a misericórdia e a gente pratica a fé. O que seria a fé? O profeta Miqueias explica melhor o que é fé. Ele fala, pratica a justiça, a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Fé é andar humildemente com seu Deus. Andar com Deus em tudo, no trabalho, no dormir, no levantar. Ó Deus, eu estou sob a face de Deus. Isso é fé, é viver em fé. Fé não é só falar que é crente, postar lá na rede social, mudar o perfil cristão. Isso não é fé. A fé é andar humildemente com o seu Deus em tudo. Porque Ele é Senhor. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente então responde. A gente responde. Basta a gente fazer uma autoanálise, irmãos. Se essa resposta que a gente está dando ao mundo e ao próprio Senhor corresponde ao que Pedro foi revelado. Corresponde ao que Pedro foi revelado pelo Pai. Corresponde. Eu queria que você agora fizesse uma reflexão sobre Jesus perguntando para você: quem você diz que eu sou? Você responderia, semelhante a Pedro, Senhor. Senhor, porque você entende que é um escravo leal, escravo por alegria, porque o Senhor te trata bem, o Senhor cuida de você, o Senhor te dá provisão, viver com o Senhor é segurança. Aí, conforme aqueles escravos daquela época faziam, furava a orelha e dizia: eu não quero ir embora, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. E tem uma cena que Jesus, no Evangelho, se eu não me engano é de João, diz assim: eu não vos chamarei mais servos, eu vos chamarei de amigos. Agora vocês são meus amigos, é mais do que servo. Isso é muito lindo. Será que você, Jesus, Ele poderia nesse momento dizer: você não é servo, mas eu quero te chamar de amigo. Você está muito próximo de mim. Você está dependendo de mim. Você crê em mim. Você está satisfeito comigo. Você valoriza o que eu valorizo. Você faz parte de um povo. Então você é meu amigo. Você é meu amigo. Senhor, Tu és o Cristo, o Messias. Lembra que Jesus disse: cuidado, Mateus 24, surgirão falsos cristos, falsos Messias, falsos Cristos. É a mesma coisa. Quantos cristos falsos a igreja tem colocado no seu meio, na sua visão, achando que eles vão salvar a igreja, sendo que aquele que venceu a serpente no deserto, Adão perdeu, mas o Cristo venceu a serpente no deserto, agora ele reina, inaugurou um reino espiritual. A gente muitas vezes, ou melhor, muitas pessoas confiam em falsos cristos para salvar a igreja. A igreja não precisa de salvação, ela já foi salva por Jesus na cruz do Calvário. Então entenda, olha, foque a sua visão para Jesus, ou Cristo, ou Messias. Ele é o único, ele é o Cristo, o ungido, desde a promessa lá em Gênesis 3,15, depois da queda, promessa para Abraão, promessa a Moisés, todos os profetas, até o apóstolo Pedro dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Você crê que Jesus é o representante do Pai? Representante do Pai. Cumpriu a missão do Pai, por isso você o ama e o retribui em amor e lealdade. Uma ação, não é uma ação exclusiva humana. A Prisma não fará nenhum marketing algum. É o Pai que vai te revelar, que vai nos revelar, ou revelar pessoas para entrarem aqui e se tornarem parte do seu povo. Eu termino, irmãos, com o que Eusébio de Cesareia, ou melhor, Flávio Joséfo escreveu. Eu destaquei aí, ó. Não é um texto, não é Bíblia isso, é uma fonte histórica.
Aqueles que o amaram, está marcado de vermelho. Aqueles que o amaram antes continuaram a manter a afeição por ele. Aí no outro, sublinhado, até a presente data, subsiste o grupo de cristãos. Eu queria que Flávio Joséfo, os demais Flávios Joséfos da vida, e vissem eu e você, e dissessem assim, ó, eles amaram antes e continuaram a manter a afeição por Jesus. E até a presente data, eles são um grupo de cristãos fiéis. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és o Cristo. Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Obrigado, Senhor, pela Sua revelação, pela Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho. Liberta-nos, Senhor, das nossas idolatrias. Liberta-nos, Senhor, da nossa falta de fé. Devolve-nos a esperança de valorizar o que o Senhor valorize e crer que o Senhor é o suficiente. Transforma nossos pensamentos, Senhor, que haja arrependimento, conversão do nosso coração para Jesus. Ó Deus, eu clamo por aqueles que parecem ser insensíveis a essa mensagem, mas o próprio Senhor disse, foi o Pai que revelou. Quando eu lembro, Senhor, que o Senhor disse que muitos são chamados e poucos escolhidos, e olho para o movimento evangélico brasileiro, no mundo como um todo, Senhor, a loucura que tem sido, mas eu convivo com meus irmãos aqui que temem a Deus e querem buscar a simplicidade do Evangelho. Eu te louvo, Senhor. Eu não entro em desespero. E oro, Senhor, porque aqueles que estão próximos da gente, ou até congregam com a gente em alguns momentos e não compreenderam que Tu és o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que eles recebam a revelação, Deus, para mudarem de expectativa de vida, Senhor. De modo de vida, Senhor. Por favor. E que se a gente declara isso, Senhor, que a nossa vida seja coerente com a revelação que o Pai está nos dando nessa noite, Senhor. Sabemos que somos imperfeitos, o Senhor não quer perfeição, o Senhor não espera a perfeição da gente, mas quando o Senhor disse ser perfeitos, nós estamos entendendo, buscar agradar a Deus, buscar servir, ter prazer em ser seu servo, Senhor. Dá-nos esse espírito de escravo feliz, escravo que é bem tratado, mas que haja em nós um outro patamar, além disso, que a gente ouça o Teu Espírito sonda cada coração, que a gente ouça a Tua voz nos chamando de amigos, melhor do que servos, Senhor. Ó Deus, que a Sua mensagem prevaleça em nosso coração. Perdoe nossos pecados, como incrédulos nós somos, e nos arrependamos aqui, Senhor, nesse momento. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me